Capitão América de 1944. O seriado Capitão América, lançado em 1944, é uma produção histórica da Republic Pictures. Além de ter sido um dos projetos mais caros da campanha, ele marcou o fim da era dos seriados de super-heróis daquele estúdio. A trama se baseia vagamente nos quadrinhos originais da Marvel, que na época nem tinha esse nome ainda. Nesta versão, o homem por trás da máscara não é um soldado, mas sim um promotor público chamado Gran Gardner. Sua missão é frustrar os planos do vilão conhecido como Escaravelho. O antagonista é, na verdade, o Dr. Ciro Maldor, um curador de museu que busca vingança contra seus antigos colegas de uma expedição arqueológica. Ele usa uma droga hipnótica para provocar suicídios e buscar roubar tecnologias para criar armas devastadoras. Um ponto curioso e raro dessa narrativa é que a identidade do vilão é revelada ao público logo no início, mantendo o mistério apenas para os personagens da história, enquanto o Capitão América luta para descobrir a verdade e salvar o dia. Homem-Aranha de 1977. Lançado em 77, este Homem-Aranha serviu originalmente como piloto para a série de TV da época. Estrelado por Nicholas Hammond, ele é considerado o primeiro filme em live action do Teioso. Na trama, acompanhamos a origem clássica de Peter Parker, que descobre seus poderes após ser picado por uma aranha radioativa, mas desta vez ele precisa enfrentar um vilão misterioso conhecido apenas como o Guru. Esse criminoso usa hipnose e controle mental para obrigar cidadãos inocentes a roubarem bancos. A ameaça atinge o limite quando o vilão promete sacrificar 10 pessoas caso a cidade não pague um resgate de 50 milhões de dólares. A situação fica crítica porque o próprio Peter Parker acaba sendo hipnotizado, se tornando uma das vítimas prestes a saltar de um prédio sob o comando do vilão. Os bastidores das cenas de ação revelam truques impressionantes para a época. Para a sequência em que o herói caminha pelo teto do escritório, foi usado um sistema complexo de cabos e trilhos escondidos, que mantinham o dublê pressionado contra o alto enquanto ele deslizava pelo corredor. Já o balanço entre os prédios foi uma operação cara e muito perigosa, exigindo 2 dias inteiros só para a montagem dos equipamentos. Por conta do risco, a equipe filmou o salto de vários ângulos diferentes de uma só vez. A estratégia era garantir material suficiente para ser reutilizado nos episódios futuros da série, evitando que precisassem repetir aquela manobra arriscada. O Incrível Hulk de 1977. Exibida entre 77 e 82, a série O Incrível Hulk se tornou um clássico absoluto da televisão, eternizando Bill Bixby no papel do cientista David Banner e o fisiculturista Lou Ferrigno como Hulk. Na trama, após a morte trágica de sua esposa, o Dr. Banner pesquisa uma forma de liberar a força oculta dos humanos para evitar que outras pessoas sofram o mesmo destino. Ele decide testar uma dose massiva de radiação gama em si mesmo, mas o experimento sai de controle. O resultado é que sempre que ele sente raiva, dor ou estresse extremo, ele se transforma em uma besta verde e selvagem. A série segue a jornada solitária de Banner. Dado como morto, ele viaja de cidade em cidade usando nomes falsos, trabalhando em empregos temporários e ajudando pessoas em perigo, enquanto busca desesperadamente uma cura para sua condição. Para piorar, ele vive em uma fuga constante do repórter sensacionalista Jack McGee. O jornalista acredita que o Hulk é uma ameaça pública e o persegue obsessivamente, sem saber que a criatura é, na verdade, o homem que ele pensa estar morto. Após 5 temporadas de sucesso, a saga foi concluída anos mais tarde com 3 filmes feitos para a televisão, incluindo a morte dramática do herói, consolidando uma legião de fãs ao redor do mundo. Doutor Estranho de 1978. Em 78, foi a vez do Doutor Estranho ganhar uma adaptação em live action. O filme foi produzido especificamente para a TV e tinha um objetivo claro: servir como episódio piloto para uma futura série do Mago Supremo. A produção contou com a consultoria de peso do próprio Stan Lee, criador do personagem, que tentou levar o universo místico da Marvel para o grande público, mas apesar do esforço, a série planejada acabou nunca acontecendo. Essa adaptação toma liberdades criativas enormes em relação aos quadrinhos originais de 1963. Para começar, Stephen Strange não é um neurocirurgião arrogante que sofre um acidente de carro, mas sim um psiquiatra. A trama se desenrola quando ele atende uma paciente atormentada por pesadelos, o que acaba atraindo a atenção de forças sombrias. Ele é então abordado por um velho mestre que afirma conhecer seu pai e diz que Stephen é seu sucessor natural. Neste universo, o título do herói não é Mago Supremo, mas sim Guardião da Luz.
Ele precisa enfrentar a vilã Morgana Le Fay e um demônio ancestral que planeja dominar a humanidade. Outra diferença marcante é que a magia aqui é herdada através de um anel, e não apenas de estudo. Como os efeitos especiais da época eram limitados, o filme aposta menos em espetáculo visual e mais em uma abordagem filosófica sobre as escolhas do protagonista. Capitão América de 1979. Em 1979, o Capitão América ganhou um filme feito para a televisão, estrelado por Hebe Brown. Essa adaptação é conhecida por ser muito diferente dos quadrinhos originais. Aqui, Steve Rogers é um ex-fuzileiro naval que ganha vida como artista e viaja pelo país dirigindo uma van. A origem do herói está ligada ao seu pai, um agente do governo dos anos 40 que tinha o apelido de Capitão América. Após sofrer um atentado quase fatal, Steve recebe uma injeção da fórmula Flag, um composto experimental descrito como um superesteroide, que havia sido desenvolvido a partir das glândulas de seu pai. O soro não só salva sua vida, como lhe dá força e reflexos ampliados. O grande destaque dessa versão é a tecnologia. A van de Steve é modificada para lançar uma motocicleta equipada com foguetes, modo silencioso e, na sequência do filme, até uma asa delta. Curiosamente, durante a maior parte da trama, ele usa uma roupa improvisada, vestindo o uniforme clássico vermelho, branco e azul apenas na cena final, quando decide honrar o legado de seu pai. Capitão América 2, Morte Prematura, de 1979. Ainda em 79, foi lançada a continuação direta de Capitão América, intitulada Morte Prematura, trazendo Hebe Brown de volta ao papel principal. O grande destaque desta produção é a presença do lendário ator Christopher Lee, interpretando o vilão General Miguel. Na trama, General Miguel sequestra um cientista e o obriga a desenvolver uma fórmula química capaz de acelerar drasticamente o envelhecimento humano. O objetivo do vilão é usar essa arma biológica para chantagear a cidade de Portland, exigindo um resgate milionário. O confronto final termina de forma irônica. O vilão tenta atirar um frasco com a substância no herói, mas o Capitão América bloqueia o ataque com seu escudo, fazendo o líquido espirrar em ambos. Enquanto o Capitão recebe apenas uma pequena dose e envelhece o equivalente a um mês, o vilão é atingido em cheio e envelhece até a morte em menos de 1 minuto. Howard, o Pato, de 1986. Lançado em 86, Howard, o super-herói, é uma das produções mais curiosas e polêmicas da história das adaptações de quadrinhos. Produzido por George Lucas, ele foi o primeiro filme da Marvel a chegar aos cinemas desde o seriado do Capitão América na década de 40. Apesar da grande expectativa, o longa foi um fracasso retumbante de crítica e público na época, chegando a ganhar vários prêmios de pior filme do ano. Mesmo assim, com o passar do tempo, ele acabou ganhando o status de clássico cult. A história começa quando Howard é puxado de seu planeta natal, habitado por patos, e cai acidentalmente em Cleveland. Lá, ele acaba salvando e fazendo amizade com a cantora Beverly e conhece o cientista atrapalhado Phil. A trama fica mais sombria quando um experimento falho traz um Senhor das Trevas para a Terra, que possui e controla o corpo de um dos cientistas. Howard precisa usar um desintegrador de nêutrons para destruir a criatura. Ao fazer isso, ele destrói também a única máquina capaz de levá-lo de volta para casa. Sem a opção, ele decide ficar na Terra agenciando a banda de Beverly e assumindo a guitarra nos palcos. A Volta do Incrível Hulk, de 1989. Neste ano, o Gigante Esmeralda retornou às telas no primeiro de 3 filmes feitos para a televisão, intitulado A Volta do Incrível Hulk. Nessa nova aventura, o Dr. David Banner acredita estar mais perto do que nunca de encontrar uma cura definitiva para sua condição. No entanto, seus planos são interrompidos de forma inesperada pela chegada de um convidado estranho. Banner acaba cruzando o caminho de Thor. Nessa versão, o deus do trovão é retratado como um guerreiro viking arrogante e beberrão. A presença caótica desse novo herói obriga o cientista a adiar seu sonho de voltar ao normal para lidar com uma nova ameaça. O julgamento do incrível Hulk. Esse é famoso por promover o primeiro encontro em live action entre o Hulk e o Demolidor. A produção serviu como uma tentativa de lançar uma série própria para o Demolidor. Na história, David Banner chega a uma cidade controlada pelo poderoso gangster Wilson Fisk, o rei do crime. Ao tentar impedir um assalto no metrô, Banner acaba se transformando, causa confusão e é preso injustamente.
Seu caso é assumido pelo advogado cego Matt Murdock. Ao longo da trama, Matt revela a David sua identidade secreta como o vigilante demolidor, que nesta versão usa um traje preto estilo ninja, sem aberturas para os olhos, e seu inimigo, Wilson Fisk, nunca é chamado pela famosa alcunha de Rei do Crime. Os dois heróis, unidos pelo fato de terem seus poderes originados pela radiação, formam uma parceria para derrubar o Império de Fisk e resgatar uma testemunha-chave. No final, eles se tornam amigos e seguem caminhos separados. Matt fica para proteger a cidade e David parte novamente em busca de sua cura. Apesar de ter conquistado uma excelente audiência, a série solo do Demolidor nunca saiu do papel. Parte do público também criticou o título enganoso, já que o tal julgamento acontece apenas em um sonho, além de reclamarem da ausência do Hulk na batalha final do filme. O Justiceiro! Em 1989, o anti-herói Frank Castle chegou aos cinemas no filme O Justiceiro, uma produção dividida entre os Estados Unidos e Austrália. O papel principal ficou a cargo do astro de ação Dolph Lundgren. A trama segue a origem clássica e trágica do personagem. Após ter sua esposa e filhas assassinadas em um atentado, o ex-policial decide que a lei não é suficiente. Ele passa a viver nos esgotos e inicia uma guerra solitária e brutal contra o crime organizado, atuando como juiz e executor. Enquanto a polícia tenta entender quem está eliminando os bandidos da cidade, Castle reencontra seu antigo parceiro, o tenente Jake Berkowitz. O desafio final acontece quando a máfia japonesa, a Yakuza, tenta preencher o vácuo de poder no submundo do crime, obrigando o justiceiro a agir com força total. Capitão América! Lançado em 1990, este filme do Capitão América é lembrado por ser uma produção curiosa entre os Estados Unidos e a antiga Iugoslávia. O filme traz Matt Salinger como Capitão América e tem um visual mais próximo do que conhecemos hoje. A trama começa na Segunda Guerra Mundial, mostrando a transformação de Steve Rogers num super-soldado. Porém, após a morte da cientista responsável pelo projeto, o segredo da fórmula é perdido. Em sua missão contra o nazista Caveira Vermelha, o herói acaba preso em um foguete que tinha como alvo a Casa Branca. Ele consegue desviar a rota para o Alasca, mas o acidente faz com que ele fique congelado por décadas. Ao despertar nos anos 90, o capitão descobre que seu arqui-inimigo ainda está vivo. Agora, o plano bizarro do vilão é sequestrar o presidente dos Estados Unidos e usar uma técnica revolucionária para tomar o seu lugar. A Morte do Incrível Hulk, de 1990. O filme marca o encerramento dramático da série televisiva iniciada nos anos 70. Bill Bixby e Lou Ferrigno retornam pela última vez aos seus papéis icônicos. Nessa história, David Banner se infiltra como zelador em um laboratório de alta segurança. Ele busca a ajuda de um renomado cientista, acreditando que a engenharia genética pode finalmente oferecer a cura que ele procura há tanto tempo. Porém, uma rede de espionagem invade o local para roubar segredos, causando o acidente que desperta o Hulk. Em meio ao caos, Banner acaba se aliando a uma espiã dissidente chamada Jasmine, e os dois vivem um romance enquanto tentam fugir dos criminosos. O clímax acontece em uma pista de pouso, onde os vilões tentam escapar do avião. O Hulk ataca a aeronave em movimento, mas ela explode no ar com o herói a bordo. Pela primeira vez, a invulnerabilidade do monstro falha. Ao cair no chão, ele volta à forma humana e David Banner morre nos braços de seus amigos. Havia planos para um quarto filme que ressuscitaria o herói, mas o projeto foi cancelado, coincidindo infelizmente com a morte real do ator Bill Bixby pouco tempo depois. Quarteto Fantástico! Em 1994, foi produzido um dos filmes mais curiosos da história da Marvel, a versão nunca lançada do Quarteto Fantástico. Produzido pela lenda dos filmes B. Roger Corman, o longa foi feito com baixíssimo orçamento, apenas para que o estúdio não perdesse os direitos contratuais dos personagens. Embora nunca tenha chegado aos cinemas oficialmente, cópias piratas circulam há décadas, tornando a obra uma lenda entre os fãs. A trama começa mostrando a amizade de faculdade entre Reed Richards e Victor Von Doom, que termina em tragédia após um experimento fracassado. 10 anos depois, Reed reúne Sue, Johnny e Ben Green para uma missão espacial. O problema é que um criminoso chamado O Joalheiro substituiu um componente crucial da nave por uma falsificação, deixando a tripulação exposta à radiação cósmica. Ao retornarem à Terra, eles descobrem seus poderes clássicos. Enquanto tentam entender suas novas habilidades, descobrem que Victor sobreviveu e se tornou o monarca vilão Doutor Destino. Ele planeja usar um diamante roubado para energizar um canhão laser e destruir Nova York.
O grupo invade o castelo de Destino para o confronto final. Enquanto Tocha Humana voa para desviar o raio mortal para o espaço, Reed luta contra seu antigo amigo, que acaba caindo para uma suposta morte. No fim, Ben Green aceita sua condição ao lado de Alicia Masters, e Reed e Sue se casam, consolidando a primeira família de heróis. Geração X! Em 1996, a Fox exibiu o piloto Geração X, uma tentativa de levar o universo dos mutantes para a televisão em formato live action. A trama se passa na famosa escola Xavier para jovens superdotados, mas com um corpo docente diferente do que o grande público se acostumou nos cinemas. Aqui, os mentores dos jovens heróis são a poderosa telepata Emma Frost e o irlandês Sean Cassidy, o Banshee, dono de um grito sônico capaz de rachar aço. Eles são responsáveis por treinar uma nova turma de mutantes que inclui a Jubileu, além de Dermy, Monet, Mondo e personagens exclusivos do filme, como Buffy e Refrax. O conflito principal gira em torno de Russell Trask, um cientista louco e egocêntrico. Ele desenvolve uma máquina capaz de invadir a dimensão dos sonhos e começa a usar essa tecnologia para atormentar o jovem Dermy. Percebendo o perigo, os estudantes precisam superar suas diferenças e crises adolescentes para se unirem, enfrentar o vilão e provar que conseguem controlar seus poderes para o bem. Blade! Em 1998, com o lançamento de Blade, o Caçador de Vampiros, o cinema de super-heróis tomou um rumo mais sombrio e violento. Misturando ação e terror, o longa foi dirigido por Stephen Norrington, baseado nos quadrinhos da Marvel. A trama apresenta um vingador imortal com uma origem trágica. Sua mãe foi mordida por um vampiro durante o parto e acabou morrendo. Por causa disso, o herói foi contaminado, adquirindo a força sobre-humana das criaturas, mas mantendo sua humanidade. Agora, ele dedica sua vida a proteger a Terra do domínio dos vampiros, contando com a ajuda fundamental de seu mentor, o lendário caçador Whistler. O sucesso do filme foi tanto que gerou duas sequências diretas para o cinema, Blade 2 e Blade Trinity, além de uma série de televisão lançada em 2006. Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. Lançado em 1998, Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. foi uma aposta da Fox para criar uma nova série de TV, trazendo o astro David Hasselhoff no papel do espião mais famoso da Marvel. O roteiro foi escrito por David Goyer, que ficaria famoso anos depois pela trilogia do Cavaleiro das Trevas. A trama começa com a organização terrorista Hydra invadindo uma base da S.H.I.E.L.D. para roubar o corpo congelado do Barão Von Strucker. Para enfrentar essa ameaça, Nick Fury é convocado de sua aposentadoria em uma mina isolada. Ele precisa deter a vilã Viper, filha de Barão, que planeja liberar um vírus mortal em Manhattan. A situação fica pessoal quando Fury é envenenado por um beijo letal e descobre que tem apenas 48 horas de vida para encontrar o antídoto. O filme apresenta elementos clássicos dos quadrinhos, como o porta-aviões aéreos e os LDMs, que são robôs idênticos aos humanos. No clímax, Fury usa um desses clones e até um olho falso explosivo para enganar a vilã. Embora ele consiga impedir o ataque viral, a Viper escapa com o corpo de seu pai, levando Fury a decidir retornar definitivamente ao comando da agência. X-Men! Lançado no ano 2000, X-Men, o filme, é considerado o marco zero da era moderna dos super-heróis no cinema. Dirigido por Bryan Singer, a produção transformou o gênero ao apostar em um tom mais sério e em um elenco de peso, com nomes como Patrick Stewart, Ian McKellen e Hugh Jackman, que se eternizou no papel de Wolverine. A trama introduz o público a esse universo através dos olhos de Wolverine e da jovem vampira. Eles acabam no meio de uma guerra ideológica entre os X-Men do Professor Xavier, que buscam a paz, e a Irmandade de Mutantes, liderada por Magneto. O plano do vilão é drástico. Ele pretende usar uma máquina para transformar os líderes das Nações Unidas em mutantes à força, na esperança de garantir a aceitação de sua espécie. O problema é que o processo é fatal para humanos comuns, o que obriga a equipe de Xavier a intervir. O sucesso estrondoso do filme garantiu uma franquia longa e abriu as portas para todas as grandes produções da Marvel que viriam depois. Blade 2! Lançado em 2002, Blade 2 traz de volta Wesley Snipes no papel do icônico caçador. Desta vez, a direção ficou nas mãos do aclamado Guilherme Del Toro, que injetou ainda mais terror e estilo visual na franquia. Na trama, surge uma nova e terrível ameaça. Uma anomalia genética cria uma espécie mutante que se alimenta tanto de humanos quanto dos próprios vampiros. O perigo é tão grande que Blade é forçado a fazer o impensável. Ele precisa formar uma trégua e se aliar aos seus inimigos mortais para combater esse mal maior, que ameaça varrer ambas as espécies da face da Terra. Homem-Aranha! Chegamos a 2002.
o ano em que o Homem-Aranha quebrou recordes históricos e mudou a indústria para sempre. Dirigido por Sam Raimi, o filme foi o primeiro da história a arrecadar mais de 100 milhões de dólares em um único fim de semana. Após passar quase 25 anos em desenvolvimento, trocando de diretores e estúdios, o projeto finalmente ganhou vida com Tobey Maguire no papel de Peter Parker. A trama narra a origem clássica do herói. Após ser picado por uma aranha geneticamente modificada em uma excursão escolar, o time do Peter ganha habilidades incríveis. Inicialmente, ele tenta usar os poderes para ganho pessoal em lutas livres, mas aprende uma dura lição sobre responsabilidades quando seu egoísmo resulta na morte trágica de seu tio Ben. O grande antagonista é o Duende Verde. Ele é, na verdade, Norman Osborn, um empresário que enlouquece após testar um soro experimental em si mesmo. O conflito se torna extremamente pessoal quando o vilão descobre a identidade secreta de Peter. O filme culmina em uma batalha violenta onde Norman morre empalado pelo seu próprio planador. O desfecho é agridoce. Harry Osborn jura vingança contra o Homem-Aranha, sem saber que ele é seu melhor amigo, e Peter decide sacrificar seu amor por Mary Jane para mantê-la segura, aceitando seu desafio como protetor de Nova York. Demolidor! Em 2003, foi a vez do Homem Sem Medo chegar aos cinemas. Dirigido por Mark Steven Johnson, o filme traz a origem de Matt Murdock, um advogado que ficou cego na infância após um acidente com lixo tóxico. A substância tirou sua visão, mas ampliou seus outros sentidos a níveis sobre-humanos, criando um radar mental único. Agora, ele vive uma vida dupla, defende a lei nos tribunais durante o dia e combate o crime nas ruas à noite como vigilante demolidor. A trama coloca o herói contra dois vilões brutais. O primeiro é o assassino mercenário, vivido por Colin Farrell, que mata o pai de Elektra e faz com que ela acredite que o culpado foi o Demolidor. O segundo é o poderoso rei do crime, interpretado por Michael Clarke Duncan. O confronto se torna pessoal quando Matt descobre que o vilão foi o mandante do assassinato de seu pai anos antes, punindo o boxeador por ter se recusado a entregar uma luta arranjada. Hulk! Lançado em 2003, o filme Hulk trouxe uma abordagem mais dramática e psicológica para o gênero, sob a direção de Ang Lee. Eric Bana vive o protagonista Bruce Banner, que carrega um fardo genético herdado de seu pai. Na trama, descobrimos que David Banner, um cientista obcecado, realizou experimentos proibidos em si mesmo e acabou transmitindo seu DNA alterado para o seu filho. Anos depois, um acidente com radiação gama desperta essa herança adormecida, transformando Bruce em um monstro verde gigantesco sempre que ele sente raiva ou estresse. A história se complica com a perseguição implacável do exército, liderado pelo General Ross, e as maquinações do próprio pai de Bruce, que chega a enviar cães mutantes para atacar a namorada do filho, Beth Ross. O clímax envolve uma batalha visualmente intensa contra tanques e helicópteros no deserto e um confronto final emocional entre pai e filho, onde David se transforma em uma criatura capaz de absorver energia. No fim, após uma explosão de bomba gama, Bruce é dado como morto, mas se revela escondido na Amazônia, tentando controlar a fera interior. X-Men 2! Muitos fãs consideram X-Men 2, lançado em 2003, como o ponto alto de toda a franquia dos mutantes. A trama começa com uma cena inesquecível. O mutante noturno invade a Casa Branca e tenta atacar o presidente dos Estados Unidos. Isso desencadeia uma reação militar liderada pelo coronel William Stryker. O objetivo dele é genocida. Ele sequestra o professor Xavier e planeja usar uma duplicata do cérebro para matar todos os mutantes do planeta de uma só vez. Para sobreviver, os X-Men precisam fazer o impensável e se aliar aos seus maiores inimigos, Magneto e Mística. A batalha final acontece na base do Lago Alkali, local ligado ao passado misterioso de Wolverine. O desfecho é marcado pelo sacrifício emocionante de Jean Grey, que usa seus poderes para conter uma inundação e salvar seus inimigos, deixando um gancho para a saga da Fênix. O Justiceiro! Em 2004, o Justiceiro ganhou uma nova adaptação cinematográfica, desta vez com um tom de drama e vingança mais pessoal. Thomas Jane assume o papel de Frank Castle, enquanto John Travolta interpreta o cruel mafioso Howard Sun. A trama tem início quando uma operação do FBI termina com a morte do filho de Howard Sun. Em retaliação, o vilão ordena não apenas a morte de Castle, mas o massacre de toda a sua família durante uma reunião em Porto Rico. Frank sobrevive à chacina por um milagre e se muda para um cortiço em Tampa, onde passa a conviver com vizinhos excêntricos. Diferente de outras versões, aqui o herói não usa apenas armas, ele inicia uma guerra psicológica brilhante para destruir a vida de Howard Sun pouco a pouco.
Ele manipula o mafioso, fazendo ele acreditar que sua esposa e seu melhor amigo estão tendo um caso, o que leva o próprio vilão a matar seus aliados em um acesso de fúria. O filme conta com cenas memoráveis, com uma luta brutal contra o gigante russo e o clímax explosivo onde os carros destruídos formam a icônica caveira de fogo. No fim, Frank aceita que sua antiga vida acabou e assume de vez o manto de um justiceiro. Homem-Aranha 2! Considerados por muitos críticos e fãs como um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, Homem-Aranha 2 chegou aos cinemas em 2004, elevando o nível do gênero com uma profundidade emocional rara. Sob a direção de Sam Raimi, vemos um Peter Parker em crise. 2 anos após se tornar herói, sua vida pessoal está desmoronando. Ele está falido, indo mal na faculdade e afastado de Mary Jane. O estresse psicológico é tão grande que ele começa a perder seus poderes e chega a abandonar o uniforme em uma lata de lixo. O vilão da vez é o trágico Dr. Octopus, interpretado brilhantemente por Alfred Molina. Após um experimento de fusão nuclear dar errado, ele acaba com 4 tentáculos mecânicos inteligentes fundidos à sua coluna que passam a corromper sua mente, transformando o mentor de Peter em uma ameaça mortal. O filme nos entregou uma das cenas de ação mais icônicas da história, a batalha no trem desgovernado onde Peter usa todas as suas forças para salvar os passageiros e desmaia, tendo sua identidade revelada ao público presente que promete guardar segredo. O desfecho é carregado de emoção. Harry Osborn descobre que o Homem-Aranha é na verdade seu melhor amigo, preparando o terreno para um futuro conflito. O Dr. Octopus recupera a consciência no último instante e se sacrifica para destruir sua própria máquina. Por fim, Mary Jane descobre a verdade e abandona seu casamento no altar para ficar ao lado de Peter, aceitando os riscos dessa escolha. Elektra! Em 2005, Jennifer Garner retornou ao papel da letal assassina no filme solo da Elektra. A trama se passa após os eventos do filme do Demolidor, mostrando que a personagem foi trazida de volta à vida e treinada na rigorosa disciplina das artes marciais místicas. Apesar de suas habilidades, ela vive torturada pelo assassinato de seus pais e pela própria raiva, trabalhando agora como uma mercenária fria e exilada. Sua vida muda quando ela recebe um contrato para eliminar Mark Miller e sua filha de 13 anos, a jovem Abby. Ao se ver na garota, Elektra decide quebrar o contrato. Em vez de cumprir a missão, ela se volta contra seus contratantes e passa a proteger a família de um grupo de inimigos com poderes sobrenaturais, conhecidos como Tentáculo. O Quarteto Fantástico! Em 2005, a primeira família da Marvel ganhou uma grande estreia nos cinemas. Dirigido por Tim Story, o filme reuniu um elenco marcante, incluindo Chris Evans, antes de ele assumir o escudo do Capitão América. Aqui, ele estava interpretando o Tocha Humana. A trama narra a origem clássica da equipe. O cientista Reed Richards lidera uma expedição espacial financiada pelo arrogante Victor Von Doom. Ao lado de Sue Storm, Johnny e Ben Green, eles são atingidos por uma tempestade de radiação cósmica que altera seus DNAs para sempre. De volta à Terra, eles descobrem habilidades extraordinárias. Reed se estica, Sue cria campos de força e fica invisível. Johnny controla o fogo e Ben se transforma em uma criatura de pedra com força descomunal. Enquanto lidam com a fama repentina após um resgate na ponte do Brooklyn, Ben luta para aceitar sua nova aparência monstruosa. O vilão da história é o próprio Victor, também afetado pela radiação. Ele se transforma no Doutor Destino, com o corpo coberto por um metal orgânico capaz de conduzir eletricidade. O clímax acontece nas ruas de Nova York, onde a equipe precisa combinar seus poderes pela primeira vez. Eles usam o calor extremo do Tocha Humana e um jato de água fria para causar um choque térmico e congelar o vilão, consolidando o quarteto como os novos protetores da cidade. Blade Trinity. Em 2004, a saga do Caçador de Vampiros chegou ao fim com Blade Trinity. Wesley Snipes retorna para enfrentar a maior ameaça de sua carreira. Desta vez, os vampiros conseguem ressuscitar sua lenda original, o próprio Drácula, que agora atende pelo nome de Drake. Diferente dos outros vilões, esse vilão ancestral tem o poder único de caminhar sob a luz do sol. Para piorar, Blade é alvo de uma campanha de difamação e passa a ser caçado pelo FBI como um criminoso comum. Encurralado, ele precisa aceitar a ajuda dos Night Stalkers, um grupo de caçadores humanos de elite. Entre os novos aliados estão Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, e a letal Abigail, filha de seu antigo mentor Whistler. Juntos, eles correm contra o tempo para desenvolver uma arma biológica capaz de destruir o pai de todos os vampiros antes que ele domine a humanidade. X-Men, o confronto final. Em 2006, a primeira trilogia dos mutantes chegou ao fim com X-Men, o confronto final.
Após a saída do diretor Bryan Singer, o comando passou para Brett Ratner, que entregou uma das produções mais caras da história até aquele momento. A trama gira em torno de uma descoberta polêmica, a invenção de uma cura para o gene mutante. Isso divide a comunidade e inicia uma guerra. Enquanto alguns veem uma chance de normalidade, Magneto encara a vacina como uma arma de extermínio. Para piorar, Jean Grey retorna dos mortos, mas agora é dominada pela destrutiva personalidade da Fênix. Fora de controle, ela mata Ciclope e, em uma das cenas mais impactantes da franquia, desintegra o Professor Xavier. O clímax acontece na ilha de Alcatraz, para onde Magneto move a ponte Golden Gate usando seus poderes. No fim, o vilão é atingido pela cura e perde suas habilidades, mas o sacrifício maior cabe a Wolverine. Para impedir a destruição global, ele é forçado a matar Jean Grey, encerrando tragicamente a saga. Motoqueiro Fantasma! Lançado em 2007, Motoqueiro Fantasma trouxe Nicolas Cage no papel de Johnny Blaze, um famoso dublê de motocicletas com um passado sombrio. Ainda jovem, ele fez um pacto com o demônio Mephisto para salvar seu pai de um câncer terminal. Embora a doença tenha sido curada, seu pai morre logo depois em um acidente trágico, fazendo com que Johnny se sinta enganado e abandone sua namorada Roxane. Anos mais tarde, o demônio Mephisto retorna, mas desta vez ele precisa de Johnny para deter seu próprio filho, o vilão Coração Negro, que planeja roubar um contrato antigo para dominar o mundo. Para impedir essa ameaça, o Mephisto transforma o protagonista no Motoqueiro Fantasma, um caçador com um crânio em chamas. Com a ajuda de um misterioso zelador, Johnny aprende a usar o devastador olhar da penitência. No final, após vencer a batalha, ele surpreende a todos. Johnny recusa a oferta de se livrar da maldição de ser o Motoqueiro Fantasma e decide manter seus poderes, jurando usar eles para proteger os inocentes e caçar o próprio mal. Homem-Aranha 3! O ano de 2007 foi marcado pelo grandioso e polêmico encerramento da trilogia de Sam Raimi. Homem-Aranha 3 trouxe Peter Parker no auge de sua popularidade, mas enfrentando desafios mais sombrios. A trama é densa e apresenta 3 vilões de uma vez. Primeiro, Harry Osborn assume o manto do novo Duende Verde para vingar seu pai. Segundo, surge o Homem-Areia, que se revela como o verdadeiro assassino do tio Ben, criando um conflito emocional profundo para Peter. Mas a maior ameaça vem do espaço. Um simbionte alienígena se une a Peter, ampliando seus poderes, mas também despertando seu lado mais arrogante e vingativo, representado pelo famoso uniforme negro. Após conseguir se livrar da criatura em uma torre de igreja, o simbionte encontra um novo hospedeiro, Ed Brock, um fotógrafo rival que se transforma no monstruoso Venom. O clímax é uma batalha gigante em um canteiro de obras, onde Peter precisa da ajuda do novo Duende Verde para salvar Mary Jane. O desfecho traz o sacrifício heróico do Harry, o perdão de Peter ao Homem-Areia e uma reconciliação silenciosa e emocionante com Mary Jane. Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado. Ainda em 2007, o Quarteto Fantástico enfrentou sua maior ameaça na sequência intitulada O Surfista Prateado. A trama começa com os preparativos para o casamento de Reed e Sue, que são interrompidos pela chegada de um misterioso ser cósmico. Ele é o Arauto de Galactus, uma entidade devoradora de mundos que pretende destruir a Terra. O confronto com o alienígena causa um efeito colateral caótico. Johnny Storm passa a trocar de poderes com seus colegas sempre que os toca. A situação se agrava com o retorno do Doutor Destino. O vilão consegue roubar a prancha do surfista para absorver seu poder ilimitado. O clímax acontece na China, onde Tocha Humana absorve habilidades de toda a equipe para derrotar o Destino. No fim, o surfista prateado se redime, revive sua Storm e se sacrifica para deter Galactus e salvar a humanidade. No ano seguinte, surge o MCU com o filme O Homem de Ferro, e você pode continuar essa saga no vídeo que está aqui no card acima. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo com todos os filmes da Marvel feitos pela Sony, Universal e Fox, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!